Bom, assim como um prédio que tem a sua estrutura comprometida não fica de pé, o mesmo acontece com o seu corpo. Se você não estiver se alimentando adequadamente, bonitinho, você vai ficar fraca, debilitada e nem sempre os sintomas são aparentes. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que tem cura, mas apesar de comum, a níveis altos se torna perigosíssima, a anemia. E para nutrir você de substância informativa, eu convido este médico hematologista que vai nos explicar como não deixar a anemia abalar a sua estrutura corporal. Estou recebendo o Dr. Rodolfo Cansado. Boa noite, Rodolfo. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Rony. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Imagina, hematologia é uma coisa tão fascinante, eu acho. Gosto disso, sabe? Sem dúvida. Rodolfo, infelizmente, muitas pessoas têm anemia e nem se tocam, nem dão conta disso, nem sabem. Como é que a anemia atinge o nosso organismo? Então, nós sabemos que a fábrica do sangue é a medula óssea. E a medula óssea produz o glóbulo vermelho, o glóbulo branco e também as plaquetas. Quando há diminuição dos glóbulos vermelhos, aí nós temos a situação da anemia. E como o glóbulo vermelho é responsável por levar o oxigênio a todas as células do organismo, todo organismo sofre quando tem anemia. Então, a anemia tem a ver com pior qualidade de vida e também pior sobrevida em função da sua presença. Quer dizer que ela nos atinge de uma forma silenciosa. Silenciosa. Aí depende um pouco do grau de anemia, por quanto tempo ela está se desenvolvendo no organismo, se é uma coisa rápida, se é uma coisa crônica, e esses sintomas e sinais vai depender, então... Então, existem tipos? Sim. Quais são os mais comuns? Então, nós temos, basicamente, para o indivíduo desenvolver anemia, então nós temos 3 grupos. Ou porque é uma falha na produção, e aí tem a ver com as anemias chamadas carenciais, a deficiência de ferro, deficiência de folato, de B12, ou porque a medula está doente e não consegue produzir a célula vermelha. Um outro grupo é quando há sangramento, um sangramento patológico, anormal, porque o ferro está dentro do glóbulo vermelho. Quando há sangramento, há perda de ferro. E um terceiro grupo que pode levar à anemia é quando a pessoa há uma destruição mais rápida do glóbulo vermelho. Normalmente o organismo produz 2 milhões de glóbulos vermelhos por minuto. Nós temos circulando no organismo cerca de 25 bilhões de glóbulos vermelhos. É uma quantidade enorme e para isso precisa o ferro, que é um substrato importante para produzir essas células. Me assustou essa história da medula, uma patologia medular. Que tipo de patologia é essa? O que pode afetar a medula? Então, o que é mais comum, que pode levar à anemia, é a deficiência de ferro. Porque a medula sendo íntegra, sendo normal, ela precisa do substrato, é como o fermento para fazer o bolo. Tá. Precisa do ferro. Agora, há momentos em que a medula está doente. Então, por exemplo, quando há um tumor na medula, sim, uma leucemia, um linfoma comprometendo a medula, mieloma, qualquer outra metástase no osso, vai comprometer a função da medula e, portanto, pode comprometer a produção do glóbulo vermelho. Aí é coisa séria mesmo. Sim. Tem uma sintomatologia que possa nos levar a procurar um médico? Então, como eu disse, a anemia quer dizer que nós temos menos oxigênio. Tá. E isso leva a situações subjetivas, às vezes dor de cabeça, irritabilidade, a tontura. A criança, por exemplo, ela pode ter dificuldade de aprendizagem, aquela criança que pode ir mal na escola, tem muitas vezes infecções de repetição. O adulto, por exemplo, que tem uma perda de rendimento do trabalho. Uma coisa muito comum, sobretudo nas mulheres, é a perda de cabelo, queda de cabelo e as unhas mais quebradiças. Então, são todos sinais e sintomas que podem estar relacionados à anemia e grande parte dessa anemia nós estamos falando na deficiência de ferro. A anemia pode ser um fator de risco para outro tipo de doença? Há mais ou menos 10 anos, 12 anos, a Organização Mundial da Saúde, ela avaliou as 10 principais causas de agravo à saúde. Ou seja, que piora a qualidade de vida e também piora a quantidade de vida da pessoa.
Isso foi nos 5 continentes, com mais de 2 milhões de pessoas, e a avaliação que eles fizeram é que a anemia, sobretudo a deficiência de ferro, é a 6ª causa de agravo à saúde. Antes da pressão alta, antes do colesterol alto. Portanto, a presença de anemia é ruim, porque ela não é normal para ninguém, nenhuma faixa etária. Então, o indivíduo que tem diabetes e tem anemia, ele tem um curso clínico pior do que aquele diabético sem anemia. Quem tem uma insuficiência cardíaca com anemia é pior. Então, a anemia sempre tem um impacto negativo em qualquer outra doença que esteja presente. A anemia pode acontecer em qualquer parte da vida, né? E durante a gravidez? Então, como eu disse, a anemia é um sinal de que alguma coisa está errada com a saúde da pessoa. Então, essa é uma mensagem importante. Depois, portanto, ela não é normal em nenhuma faixa etária. Ela não é normal na criança, ela não é normal no adolescente, não é normal na mulher, na gestante e não é normal no idoso. Agora, quais são os grupos de risco, as pessoas que têm mais chance de desenvolver anemia? Aí nós temos as crianças abaixo de 3 anos, porque elas crescem muito rápido num período curto. E as mulheres na idade reprodutiva pela perda menstrual e as gestantes. Então, no caso da gestante, além da necessidade do ferro para atender a demanda da mãe, precisa para a criança. Do feto, lógico. Então, são quase 1000 miligramas a mais de ferro para cada gravidez, para atender a necessidade da mãe e da criança. E quando isso não ocorre, aí tem situações com aumento do risco de aborto, aumento da criança prematura, a criança de baixo peso e também morte relacionada à anemia por causa levando a óbito da mãe. É sempre importante a gente saber os motivos que levam a pessoa a ter a anemia. O que causa, na verdade, essa deficiência de ferro no organismo? Então, das causas de anemia ferropriva, basicamente, é ou porque nós temos uma dieta inadequada na quantidade de ferro, ou porque esse ferro não está sendo absorvido de forma adequada, ou porque há sangramento. Então, basicamente, são essas 3 causas. Então, a dieta pobre em ferro, ou alguma alteração, principalmente intestinal, que dificulta a entrada do ferro no organismo, e quando há perda excessiva de ferro. Por exemplo, no caso das mulheres de idade reprodutiva, algumas têm uma perda maior do que o normal. Isso pode levar, ou vai levar à deficiência de ferro, porque muitas vezes só a dieta não é capaz de atender, de repor aquilo que ela está perdendo todo mês. Nós fizemos uma pauta outro dia aqui com uma nutricionista, que é a nossa colaboradora, a Carolina Santos, e ela estava falando de alimentos importantes para, quer dizer, hoje em dia, vocês médicos usam a medicina preventiva como o grande sucesso daqui para frente. E ela falava exatamente disso, de alimentos que podem prevenir essa falta de ferro. E tem um monte de coisa que eu não sabia que tinha ferro, que a gente imagina, ouve-se muito falar em feijão, não sei o quê. Seria bom lembrarmos agora, de repente, que outros alimentos, né, que tem essa riqueza de ferro. Então, basicamente, na prevenção da deficiência de ferro, a orientação é o ferro das carnes em geral. Tá. Então, carne bovina, as aves, o peixe. A grande quantidade de ferro é absorvida. Mas também tem os vegetais, chamado ferro não M. Aí entra o feijão, as verduras escuras. Brócoli, ela falou. Brócoli, a gente tem a beterraba. Então, são alimentos que aumentam, quer dizer, quando ingeridos, eles propõem uma quantidade boa de ferro. A questão é que entre o ferro das carnes e o ferro vegetal, o ferro das carnes ele é muito melhor e mais absorvido. Então, a preferência é sempre aumentar a quantidade de carne em relação a aumentar. As verduras são importantes, o feijão, mas nem sempre atende a necessidade em relação à quantidade de ferro que tem na carne. Porque, na verdade, ouvia-se muito falar dessa história, né, que só grandes cargas proteicas e tal iriam levar ao complemento do ferro. Mas quando eu falar em
feijão, coisa estranha, né? E brócoli, e essas verduras mais escuras, isso não é que tenha levado um susto, mas foi uma coisa que para mim era carne mesmo. E ponto final. E que eu fiz biologia, mas meu negócio é botânica. Então, fisiologia vegetal não tem nada a ver com isso, né? É engraçado essa história. E tem algumas situações que favorecem, por exemplo, a absorção do ferro. Então, uma coisa é a panela de ferro, que é pouco usado hoje. É difícil até achar a panela de ferro, mas ela é importante. É verdade. Que hoje é tudo de inox. Né? Depois, a vitamina C também ajuda a absorção do ferro. A panela de ferro? A panela de ferro também. A vitamina C, a laranja, o limão, a acerola. Agora, tem alguns fatores que prejudicam a absorção do ferro. Por exemplo? Então, o chá, o tanino, o leite, cereais. Então, quando a gente precisa aumentar a absorção, a gente tem que evitar esses alimentos durante a refeição rica em ferro. Mas o leite é uma proteína, mesmo assim não? Então, é por causa do cálcio que vai competir com a entrada do ferro no intestino. Entendi. Então, no momento da dieta, evitar esses alimentos que podem prejudicar a absorção do ferro. A gente sempre ouviu falar dos alimentos que são ricos em ferro, mas tem alguns, além desses que nós falamos agora, para mim foi uma grande surpresa, o leite. Eu queria deixar isso mais ou menos claro, porque assim como a gente falou de feijão, de brócolis, seria bom que a gente repetisse essa história do leite, chá. O chá, o tanino, o café. Que tanino? Então, o chá tem tanino. Rico em tanino, o próprio café e cereais, que podem prejudicar justamente a entrada desse ferro. Quando eu estou falando do leite, estou falando do leite industrializado não enriquecido de ferro. Então, porque o leite materno ele é muito bom em relação ao aleitamento materno da criança, até 6 meses, 1 ano, 2 anos. E tem também os leites enriquecidos com ferro, né? Mas são produtos industrializados. O que eu estava dizendo é o leite normal, não enriquecido, ingerido durante a dieta rica em ferro. Agora, talvez a mais importante de todas as questões. Eu falei no começo, quando apresentei a pauta, que a anemia é curável. Então, tem um tratamento. Como é que é feito esse tratamento e o resultado? É rápido? Demora? Então, quando nós estamos diante da prevenção, em geral a dieta, uma orientação dietética ajuda muito bem a prevenir. Agora, quando nós estamos diante de uma pessoa que já tem deficiência de ferro ou que já está anêmica, em geral, nós precisamos usar o suplemento de ferro. Então, são medicamentos à base de ferro. Então, o sulfato ferroso, por exemplo, é o carro-chefe nos pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde, ou outros sais, os sais férricos. O que acontece? Então, para fazer um exemplo, a pessoa precisa receber 1000 miligramas de ferro, porque ela está deficiente. Então, a melhor dieta que nós podemos oferecer tem 20 miligramas de ferro. E só 10% disso é absorvido. Então, nós vamos demorar 500 dias só com a dieta para repor os 1000 miligramas. Quando nós usamos o medicamento 200 miligramas de ferro, 10% absorvido, então nós vamos demorar 50 dias. Entendi. Então, a reposição de ferro com o suplemento ela é muito mais rápida e, em geral, com 4 semanas nós conseguimos resolver a anemia e mais 2 ou 3 meses, dependendo da causa, nós conseguimos restabelecer o estoque de ferro. Então, o tratamento, a gente diz que o mínimo do tratamento para anemia ferropriva é de 90 dias com suplemento com ferro. Não é uma coisa tão fora de propósito, acho que até é rápida. Não, e porque também a pessoa se sente melhor após a primeira semana, 10 dias de tratamento. Então, isso é muito importante em todos aqueles sintomas dos finais que a gente falou, que vão estar melhorados com o tratamento. Doutor Rodolfo, muito obrigado por ter vindo. Estou recebendo o doutor Rodolfo Cansado, hematologista, do Hospital Samaritano, e também é professora adjunta da disciplina de hematologia e oncologia da Santa Casa de São Paulo. Eu tenho uma grande simpatia pela Santa Casa de São Paulo, porque continua sendo, e pouca gente fala, a grande referência do clima hospitalar na nossa cidade. E pouco se fala da Santa Casa.
fala dos grandes hospitais, aquela coisa, todos os hospitais particulares e tudo, que são de fato referência, mas a Santa Casa é uma grande escola de medicina. Sem dúvida, eu me formei lá em 86, continuo trabalhando na faculdade como médico assistente e para mim é uma segunda casa, porque a gente consegue prestar uma boa assistência à população de São Paulo, e não só de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil. Obrigado, Eudor, por ter vindo, volte sempre, adorei essa nossa pauta. Eu que agradeço, é um prazer ter participado com você. Eu não me tiro esse prazer, não. Obrigado, fique com Deus, um abraço grande, né?